Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, né, para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo eu irei conversar com vocês sobre geografia, né, geografia para concursos, é um assunto propício para concurso, a pedido de um seguidor meu, pediu para que eu abordasse um pouco sobre esse assunto, que é da geografia geral, falasse um pouco sobre o espaço natural. Então, todo espaço em que vivemos, ele é natural, ou seja, aquele espaço, na verdade, que não sofreu nenhum tipo de modificação pelo homem, né? Aí virmos como um espaço natural. Então, o meio natural, o que é o meio natural? É o sistema da biosfera. E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é a biosfera? A biosfera é o conjunto de todas as partes do planeta Terra, onde nele possa existir, onde existiu, né, ou pode existir vida, onde existe ou pode existir vida, enfim. Então, esse sistema, ele é constituído por um conjunto de elementos naturais, como os climas. E aí você me pergunta, tá, Carla, o que são esses climas? É a sucessão, né, de diferentes estados de tempo. Por que, gente, eu gosto de explicar de forma minuciosa? Porque tem gente que faz tempo que não estuda. Então, de repente, você falar detalhadamente torna-se melhor para essas pessoas entenderem o que é que eu estou falando, tá? Então, enfim, o sistema da biosfera, como eu falei, ele é constituído por um conjunto desses elementos naturais, né? Como os climas, que, como eu falei, é a sucessão de diferentes estados de tempo. O relevo também. O que é o relevo, Carla? É o conjunto de saliências de uma superfície. Então, de repente, você tem lá a superfície da Terra, onde ela tem uma montanhazinha, onde ela tem um buraco, onde ela, enfim, isso é relevo. Essas saliências são relevos, né? Então, os solos também fazem parte do conjunto que constituem os elementos naturais do sistema da biosfera, onde os solos sabemos que é a superfície sólida da crosta terrestre, né? E as formações de vegetais. Então, essas combinações singulares entre esses elementos configuram o que chamamos de ecossistema. E aí, o conjunto de ecossistemas vai configurar a biosfera. Então, se eu tenho ali uma porção de terra, clima, relevo, enfim, água, isso aí faz parte, configura um ecossistema, tá? Esse conjunto de elementos naturais configura o ecossistema. E o conjunto dos vários ecossistemas irão configurar a biosfera. E quando esse sistema da biosfera não modificado pelo homem, estamos lidando com um espaço natural. Então, à primeira vista, minha gente, o meio natural, ele é praticamente estático, ou seja, à primeira vista ele é praticamente sem desenvolvimento. Mas, na verdade, ele encontra-se em constante mudança. Só que essa dinâmica, ela decorre dos processos físico-químicos e biológicos que desenrolam na biosfera, ou seja, que desenrolam no conjunto de ecossistemas. Então, essa dinâmica, esse desenvolvimento, ele é ritmado pelo tempo da natureza, né? Então, essa modificação que os ecossistemas, o conjunto de ecossistemas, ou seja, a biosfera sofre, é num espaço de tempo bastante amplo, porque esse desenvolvimento é lento. Ele vai de acordo com o tempo da natureza, com exceção daqueles episódios que são cataclísmicos, né? Ou seja, aqueles episódios que são, enfim, drásticos, que acontecem no espaço de tempo que a gente nem espera, que são as erupções vulcânicas, né? Então, só pode ser aprendido esses outros desenvolvimentos e acontecimentos, com exceção desses cataclísmicos, desses como erupções vulcânicas, como
tornados, né? Com exceção desses acontecimentos, o desenvolvimento da biosfera ele é aprendido na escala das dezenas ou centenas de milhares de anos, porque ele obedece o tempo da natureza. Então, a biosfera ela situa-se na interseção entre a litosfera, né, que é a camada exterior sólida da superfície da Terra, a camada exterior, ou seja, a superfície da Terra, a camada exterior, é o que chamamos de litosfera. Hidrosfera é o conjunto das partes líquidas, onde cobrem parcialmente a superfície da Terra, né? Que pode ser chamado também a talassosfera, ou seja, essa parte líquida a hidrosfera é toda aquela parte da Terra constituída por água. E a atmosfera, né? Sabemos que a atmosfera é a camada do ar que envolve a Terra. Então, a biosfera ela vai estar situada na interseção entre esses três fatores, litosfera, hidrosfera e atmosfera, tá? E aí, a litosfera, como eu falei, é a camada sólida externa da Terra e a sua parte superior é a crosta terrestre, né? A hidrosfera ela vai ser constituída pelos oceanos, pelos mares, pelos rios, pelas águas subterrâneas, né? E a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, como vimos, cuja parte inferior é a troposfera. Então, gente, é isso. A biosfera está na interseção entre esses três fatores: água, terra e ar, né? E aí, o conjunto, como vimos, de certos elementos naturais, como o ar, a água, a terra, o conjunto de vários desses fatores vai formar o que chamamos de biosfera. Bom, gente, eu espero que tenha ficado claro os espaços naturais, né, o meio natural em que vivemos, mas caso tenha ficado alguma dúvida com relação a esse assunto, pode entrar em contato comigo através do meu Facebook, o link vai estar disponível no comentário do vídeo. Vou deixar no comentário do vídeo também disponível o link dos meus blogs, que não é falando sobre geografia, mas é falando sobre relacionamentos, e o outro é falando sobre vários outros assuntos. Enfim, e quem quiser entrar em contato comigo através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.